Fala pessoal, esse é mais um vídeo, né, que na verdade é um dos primeiros vídeos, né, é o primeiro vídeo de uma série que eu vou começar, né, dentre todas as outras que eu faço, diferentes, que debate os termos estranhos, não que necessariamente o termo seja estranho, né, como é o caso desse vídeo, que eu vou falar do termo humano e humanidade, mas é estranho a forma como a gente utiliza esse termo, né? Nós somos tão habituados, o senso comum ele faz a gente usar certas palavras de formas que muitas vezes, quando a gente para pensar nela, a gente fala, ué, mas como que eu uso isso assim se ela realmente às vezes não quer dizer isso, ou se esse contexto ele desvia a real, né, o fato da conceitualização, da ideia, do termo, né? E por isso essa série de vídeos se chama Termos Estranhos, né? Lembrando que não necessariamente o termo é estranho. Começando pelo termo humano, né? E dificilmente dá para desligar o termo humano ao termo humanidade. Por isso eu vou juntar os dois, vou falar dos dois de uma vez só, tá? Antes de eu falar do termo, eu vou apresentar o que tá, né? O dicionário é sempre a fonte do nosso entendimento da palavra, então é a partir do dicionário que a gente sabe o que ela significa, a gente utiliza o dicionário para saber o que ela significa. Então eu vou apresentar para vocês o que é dito como humano, para depois a gente debater o que é esse termo, né? Ou por que utilizamos ele assim. Olha aí. Quando a gente olha o começo, né? Eu vou relendo e vou debatendo, né? Ali no começo do conceito, quando está escrito assim, né? Relacionado com o homem. Né? Então, o homem, que já é um outro termo que é ligado a um senso comum machista, né? Porque quando você pensa no homem na linguagem portuguesa, com o H maiúsculo, ele representa a humanidade, né? E isso é, de certa forma, ridículo. A gente nunca deveria ter feito isso, né? Porque o sexo masculino não representa todas as distinções de tipos de indivíduos viventes numa sociedade. Mas até aí tudo bem, né? Que é relacionado com o homem, né? Com o indivíduo humano. O indivíduo dotado de inteligência e linguagem articulada. Pertence à espécie humana. Se você pensar até aí, tudo bem, né? Nós temos uma certa capacidade intelectual do raciocínio, da análise, do pensamento. Isso é ligado à nossa linguagem articulada, né? Se você quiser depois ver a diferença aí, tem um vídeo, né? Língua, linguagem, que debate exatamente essa questão, né? Que todos os animais, a grande maioria pelo menos, possui linguagem, só a nossa linguagem articulada gerando a língua, que é a língua falada, né? No nosso caso é o português. Né? E ali é próprio característico do homem, desenvolvido por homens. Então, até aqui, ó, então a humanidade é uma característica, né, desse conjunto de indivíduos que é chamado de homem e desenvolvido por nós. Então nós, ao desenvolvermos o grupo, desenvolvemos a humanidade. Tudo bem. Até aqui você ainda pensa, tudo bem, tem a ver realmente com um conjunto de indivíduos que se agrupa e constrói a humanidade. A humanidade, ela é os humanos unidos, né? O ser humano é um conjunto de homens. Aí vem a parte estranha, né? Que fala lá, bondoso, que é piedoso, indulgente, compreensivo, mostrou-se humano. A gente tem o hábito de falar isso, né? Ah, essa pessoa não é humana. Ah, essa pessoa foi humana. Essa pessoa agiu como humano. Em que momento, né? Se você estudar a própria filosofia, em vários casos, quando os filósofos estudam o indivíduo, alguns vão sim dizer que a bondade faz parte da nossa natureza, alguns vão dizer que não, que é o contrário. Mas em que momento você consegue classificar todos os indivíduos humanos como bondoso, piedoso, compreensivo, né? Então a gente colocou esses adjetivos, essas virtudes, como parte natural do indivíduo humano, né?
Mas se nós somos tudo isso realmente, como é que a sociedade ela se desenvolve como se desenvolve, né? Se faz parte da natureza humana ser bom, ser compreensivo, a nossa sociedade seria construída do jeito que ela é, né? São muitas questões que eu acho que levanta quando se pensa que o termo humano representa algo bondoso, né? Aí você entra numa outra questão, né? Que é ali, sem teor divino, que não provém de Deus, comportamento humano. Né? E a questão, né? O ser humano é um indivíduo que pertence à espécie humana. Eu acho que a parte mais próxima do que realmente seria um ser humano, né? O conceito da palavra está no final, né? O indivíduo que pertence à espécie humana. A etimologia da palavra humano do latim humanus. Aí se você pensar assim, né, isso aí realmente, quer dizer, o humano pertence a uma espécie. Nós somos da raça humana, então todos os indivíduos que são chamados de humano é que pertencem a uma espécie. Isso é a realidade. Quando você diz lá que não provém de Deus, isso é uma coisa que é muito estranha. Né? Você já entra num rebuliço ali entre Deus e o homem. Mas isso eu vou discutir depois. Né? Mas essa questão do humano, que vai levar à questão da humanidade, é muito interessante. Né? Eu jogava um jogo, né, de RPG que chamava Vampiro. E era um estilo que você jogava como se você fosse um vampiro e tal. Nesse jogo tinha o termo humanidade. Humanidade. Quanto mais humanidade você tinha, mais bondoso, mais próximo do natural, da natureza humana você estava. Quanto menos você estava, mais próximo do animalesco, né? Da monstruosidade, da sede de sangue de um vampiro você tinha. Isso também tem tudo a ver com isso que eu estou pensando, que gerou esse vídeo, que eu parei para pensar assim, né? Peraí, como que a humanidade é essa questão do autocontrole? Porque se você olha a sociedade, somos todos humanos, né? Como diz o final lá do humano, referente à espécie humana. Como que isso realmente tem a ver com uma questão de que somos bondosos, caridosos, né? E tudo mais. Aí eu apresento para vocês agora a questão da humanidade, que é o ápice para mim da questão do que é o ser humano. Vê aí, a gente já debate. Ó, olha a gravidade da questão, né? Então, é natureza humana. Então, a humanidade faz parte de quem nós somos, faz parte do natural, que era o que eu estava falando lá atrás, né? Que se você for ler filosofia, você vai ver que muitos filósofos debatem contra isso, né? Locke, Hobbes, o utilitarismo, existem vários filósofos que vão mostrar que aquilo não é bem assim. Então eles já questionam essa ideia de humanidade como uma natureza humana que vem ligada ao quê? Né? A reunião de características que são particulares à natureza humana. Beleza. Aí é benevolência. Maneira bondosa de se tratar alguém. Para todos com humanidade. Aonde? Né? Eu acho que as dúvidas, não necessariamente elas têm resposta. Mas como que, ao dizer humanidade, nós estamos realmente nos referindo a um indivíduo da espécie humana? Né? Como que a benevolência faz parte de uma natureza humana? E que aí vem a questão interessante que rebate lá em cima na questão do humano. Lá no humano você fala assim, que não provém de Deus. Só que tanto no humano, que você põe o bondoso, piedoso, indulgente, compreensivo, e na humanidade, né, que é a natureza humana, quer dizer, a nossa natureza é uma natureza benevolente. E isso não vem de Deus. Se a benevolência não vem de Deus, ao dizer que eu sou humano e o humano é bom, eu estou querendo dizer o que de Deus? É intrigante até, é uma questão teológica, né? Não só linguística, porque se a natureza humana é bondosa e nós fomos criados por Deus, mas Deus não possui uma natureza bondosa, porque não provém de Deus, né, a bondade humana, Deus é o quê?
né, a gente entra naquela questão teológica, né? Então, será que Deus realmente é bom ou mal? Mas essa dúvida eu vou deixar para vocês. Pensa, antes de tudo, na questão da humanidade, né? Se realmente é natural humana a benevolência? Somos, por natureza, bondosos? Será? Antes de usar as palavras, a gente precisa questioná-las. Filosofia. Até a próxima.